Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Por falar em construção do conhecimento, desde a antiguidade clássica, a partir do grande Aristóteles, somos definidos como animais racionais. Isto é, nos diferenciamos de outros seres pela capacidade da racionalização, da lógica. Mas sejamos sinceros, nós somos mais do que racionalidade. Nós temos também sensibilidade, nós temos a capacidade de pensar o mundo fora apenas do racional. Pensamos o mundo pela estética, pela beleza, pela arte. Para falar para a gente sobre sensibilidade, estética, beleza e arte, ilustração, desenho, enfim, hoje eu tenho a grata satisfação de acolher aqui em nossos estúdios Joe Oliveira. Ele, uma jovem promessa de Umuarama, 23 anos, formado em design de imóveis pelo Instituto Federal do Paraná e atua como ilustrador desde 2012. Como disse, uma das grandes promessas de talentos de Umuarama que está surgindo, que você pode acompanhar um pouquinho do seu trabalho, de sua história, aqui no programa Em Foco. Joe, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo e sua presença entre a gente aqui. Poxa, muito obrigado, eu que agradeço. O que é um ilustrador, Joe? Afinal de contas, vamos dizer assim, se perguntasse para você, Joe, você faz desenho. O que é ser um ilustrador da vida? Então, o ilustrador, ele traz a referência de algum aspecto que você queira transformar em desenho e forma isso em uma imagem. Uhum. Ele, por exemplo, você precisa de algum desenho que tem algum foco, sei lá, na política, enfim, N aspectos. E o ilustrador, ele transforma o teu pensamento em desenho. Uhum. É transformar, de certa maneira, um discurso, uma palavra, num objeto que é palpável, que você pode ver, pode admirar, pode partilhar com os outros. Isso, muitas coisas, às vezes, não tem foto. Às vezes, sei lá, alguma bactéria, enfim, algum sentimento. Para livro, para alguma coisa assim. E o ilustrador tem esse trabalho de transformar o que não existe em desenho. Uhum. Não, e é interessante que a foto, ela capta a realidade tal como ela é. A ilustração, ela tem também um certo aspecto de interpretação, né? Quando você prepara um desenho, uma ilustração, você também coloca uma interpretação tua em cima do que você vê. Também, eu tenho que pesquisar muito também sobre o que eu irei fazer, né, no caso. Se eu vou fazer alguma projeção de alguma pessoa, a projeção de algum móvel, a projeção de, sei lá, qualquer outro objeto, ou não seja só objeto, eu tenho que fazer toda uma pesquisa, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ter a minha interpretação também, interpretação de quem vai, do cliente, no caso. É todo um trabalho de pesquisa também envolvido por trás da ilustração, não é só chegar e desenhar. Não é só a boa vontade e o talento. Né? Mas como é que surgiu esse talento? Vamos dizer assim, que deve-se ter um talento, claro, né? Eu, por exemplo, não entendo nada de desenho. Eu desenho daquele bonequinho com perninha ali, né? Eu não consegui desenvolver isso. Na tua opinião, você acha que esse talento, ele é nato ou ele pode ser desenvolvido ou são as duas coisas juntas? Sim, eu acredito muito em talento. Acredito muito talvez seja um dom que Deus tenha me dado, alguma coisa assim. Sou muito grato por isso também. Isso é importante, né? Não, assim, todo dia agradeço muito por, né, enfim, ter as duas mãos, ter as pernas, enfim. Mas acredito sim em talento. Só que, porém, é muito prática, sabe? Eu comecei a desenhar desde muito cedo. Desde pequenininho você Desde pequeno. Assim, desde que eu lembro, quando eu comecei a assistir desenho, eu já comecei a desenhar junto. Mas meus desenhos, assim, eram horríveis. Assim. Ah, é? Eu tenho chance, então? Claro, com certeza, com certeza. Você guardou alguns desenhos da tua infância, não? Eu tenho. Na verdade, a minha mãe guarda, porque eu deixo... A mãe sempre guarda brinquedo, desenho. E eu tenho guardado, assim, umas coisas de pré-escola, sabe? E eu entrei na escola muito tarde, eu acho que eu deveria ter uns 5, 6 anos, assim, eu já estava mais velha. E para eu me acostumar, eu lembro que eu desenhava muito, que era a única forma de eu conseguir ter foco era desenhando. Na escola você desenvolveu esse aspecto? Sim, não, antes já. Eu me lembro que quando eu era bem pequeno, desde quando eu comecei a assistir desenho, eu já começava a desenhar. Teve incentivo tua família, tua mãe, alguma coisa? Com certeza, com certeza. A minha mãe comprava aqueles estojos gigantes que tinham na época, assim, anos 90, cheio de canetinha, que vinha lápis de cor, vinha tesourinha, vinha tinta, vinha tudo naqueles... Normalmente vendia em feira e eu adorava aquilo. Mas você pintava só no papel ou a parede também era pintada? Minha mãe não deixava. Minha mãe não deixava. Mas eu ia adorar, né, se pudesse. Então você, digamos assim, tua mãe te incentivou através disso, você vai para a escola
E para poder focar a atenção no aprendizado, você desenhava. Começava a desenhar muito. E como você percebeu que você poderia, muito mais do que apenas ser uma técnica de focar a atenção, fazer o desenho tua vida? Como é que você percebeu isso? Então, na verdade, perceberam por mim. Perceberam por você? Perceberam por mim. Minha mãe sempre incentivou muito. Falou, nossa, o meu filho desenha bem, etc, etc. O pessoal da minha família começou a me incentivar, que às vezes tinha pequenos desenhos e eu transformava eles assim, em grandes quadros, ou até no papel mesmo, assim, ampliava eles, no caso. E eles começaram a ter essa percepção do... Você não tinha percebido Eu antes? não tinha, porque pra mim era normal. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Assim como eu fazia com a massinha também. Via os desenhos na televisão e queria aquilo palpável pra mim ali, pra eu brincar na hora. E minha mãe sempre me dava muita massinha também, aqueles quadros de desenho que você passava e apagava. Aquelas lousas mágicas. Adorava. E foi a partir disso que eu consegui desenvolver e fui evoluindo, assim, com o tempo mesmo. Mas foram eles, não foi eu, assim. Sim. Você fez algum curso, alguma coisa? Digamos, nesse momento, até essa parte que você está desenvolvendo, que de repente os de fora percebem que você tem um talento, você fez algum curso de desenho? Não. Então, eu tinha muitos amigos que, quando eu estudava num colégio particular, eles faziam aula de desenho. E minha mãe, na época, assim, não tinha tanta condição para poder bancar o curso de desenho também. E eu lembro que eu me enfiava no meio desse curso de desenho, sabe? Ficava... Você era um intruso. Eu era o curioso, um intruso, sabe? As professoras adoravam, né? Porque não pagavam, mas estava lá, né? Mas nunca cheguei a praticar, assim, de todos os dias, de estar lá, sabe? Era mais como curioso, assim. Mas... dizer que pratiquei aula de desenho seria uma mentira. Os outros começam a perceber que você tem um talento, você mesmo usou a expressão curioso para o desenho, etc, né? Neste momento que você está percebendo que você pode desenvolver esse talento teu, houve alguém que foi referência tua, desenhista, cartunista, que você olhava e se inspirava e dizia, quero ser como ele um dia ou não? Gostava muito do Maurício de Souza. Sempre meu pai comprava muitos gibis pra mim, assim, eu sempre adorava. Principalmente a última página, que é a mais incrível. A última página? É umas tirinhas assim, são 3 bloquinhos, normalmente não passa disso. E é jogo muito rápido, assim, é uma ilustração muito rápida, sabe? Eu sempre gostei disso, assim, do jogo rápido, de você ler, você entender e você pegar no ar a coisa e sempre era meio irônicozinho também, assim, essas tirinhas. A ideia de ser irônico sempre está presente no desenho. Eu acho que sim, eu acho que tem que estar, sabe? Eu acho que a ironia pode ser divertida também, sabe? Não é uma coisa ruim, eu acho. Sim. E depois você está na escola, começa a ser curioso, participa escondidamente de algumas aulas de desenho, mas você percebe que tem um talento. Você, entre aspas, digamos no bom sentido, fazia sucesso na tua sala com os desenhos ou não? O pessoal não pedia, Joe, desenha pra mim, faz isso, faz aquilo? Normalmente sim. Até a mãe dos meus amigos pediam, porque a maioria das mães dos meus amigos eram professores, eles pediam pra eu ilustrar. Eu preciso que você desenhe uma vaca aqui comendo um pasto pra minha aula de ciências. E eu ia lá, sabe? Adorava desenhar e ficava me achando também, né? Quando eu estudava, tinha um amigo meu que ele era muito bom no desenho também. Nunca mais encontrei o Maurício depois. Só que a gente pedia que ele fizesse charge das professoras. Você fazia isso também ou não? Não. Você era um bom aluno, então? Eu era uma pessoa boazinha. Agora que não tanto, mas eu era uma pessoa boazinha. Mas eu fazia dos meus amigos, assim. Fazia deles? Fazia Escondido ou publicamente apresentava? Não, apresentava pra eles também. Qual que era a reação deles? Adorava. Morriam de rir, sabe? Porque eu pegava bem o ponto, né, que machuca. Sim, Mas eles adoravam. Ficava Por que é uma coisa interessante, Jô? Por exemplo, se alguém chega pra você e aponta o teu ponto fraco, ou apontam pra mim, né, eu não vou gostar. Porque a gente tem medo, né? Mas quando vem uma caricatura que, como você disse, você põe o dedo na ferida, no detalhe da gente que a gente não gosta, e a gente dá risada, e a gente aceita. Que mecanismo que tem aí? Eu acho que é um pouco de autodefesa, sabe? Que a gente está acostumado com tanto problema e a gente está acostumado a se ver no espelho de uma forma e quando a gente se vê de outra forma, você ri. É uma outra linguagem para você, outra linguagem. Eu acho diferente, principalmente quando eu faço ilustração de amigos, assim, de pessoas próximas de mim, eles olham e eles riem muito, assim. São poucas pessoas realmente que não gostam, sabe? Às vezes falam, faltou um pouco de cabelo, minha bochecha tá grande, meu olho ficou muito pequeno. Mas gostam, mesmo assim gostam, porque as pessoas elas gostam de se ver, eu acho. Interessante.
Às vezes eu não gosto que falem de mim, mas eu gosto de me ver. Uhum. Mas para você poder perceber aquele detalhe que a gente não gosta, que você exponencia ali, você tem que ser muito observador. Eu sou bem detalhista. Tem que ser detalhista. Sou muito detalhista, muito mesmo. E tem que estar com esse foco atento, olhou, bateu o olho, já sabe onde vai perceber, né? Não, em casa, não se alvoroce, por favor. Não vou pedir para ele fazer caricatura minha, que eu já sei que ele vai mostrar minha testa avantajada, né? Isso é tranquilo. Já faria as covinhas. São detalhes, né, João? Mas como é que foi, então, esse processo de você, de repente, perceber que você pode dedicar a tua vida ao desenho? Como é que começou a surgir isso? Então, aí, depois desse tempo que os familiares sempre aprovaram, e minha mãe, etc., aí, na escola também, as professoras de artes, assim, gostavam muito dos meus desenhos. Aí, beleza, passou essa fase, sempre quis trabalhar. Meu pai queria que fosse arquiteto, queria que fosse engenheiro, alguma coisa ligada, como eu desenhava. Sim. Ele queria muito que, né, fosse alguma coisa assim do tipo. Só que eu sempre gostei de outra área do desenho, não gostava muito dessa parte. E aí foi quando eu comecei a fazer faculdade. Iniciei um curso que chamava Orientação Comunitária, depois de grande, né? Mas também não era muito o meu foco. Assim, não trazia respaldo para a tua atuação como desenhista. E eu estava deixando muito de lado essa parte do desenho. E nessa mesma época que eu comecei a fazer essa faculdade, eu entrei para um projeto aqui da Prefeitura Municipal de Moarama, junto com a Secretaria de Educação, que é da Biblioteca Itinerante. Ah, você fez parte do projeto. Eu fiz parte. O que você fazia no projeto? Nossa, eu fazia de tudo. Era de tudo. Todo mundo fazia de tudo, sabe? Era um projeto muito incrível, assim. É um projeto incrível, na verdade. Mas eu fazia de tudo. De dublagem a teatro, a enfeite de dentro do ônibus, que eu desenhava o ônibus, sabe? Assim, os enfeites internos, no caso. E fazia todo esse trabalho, assim. E era muito legal. E foi a partir disso... Aí tá, daí beleza. Daí, nesse período, eu já tinha feito 1 ano de curso. Faltava... Não, tinha feito quase os 2 anos já de curso e faltava muito pouco tempo para eu acabar, menos de 1 mês. E foi quando eu resolvi inverter a situação. Aí eu já tinha observado que tinha o curso de design de móveis lá no Instituto Federal e resolvi trancar o curso que eu fazia para começar a fazer o design de móveis. Que era mais próximo da tua atuação. Que era mais próximo, e já que eu fiquei até um pouco com medo de perder o estágio na biblioteca, etc., por causa da mudança de curso. Só que deu muito mais certo, sabe? Aprendi muito mais técnica de desenho, aprendi muita coisa sobre aquarelado, sobre como fazer a produção, sabe, de um móvel ou de um desenho. E comecei a trazer esse foco da minha carreira para esse lado. E foi quando... E eu sempre desenhei. Sempre, nesse período eu continuava desenhando. E desenhava muito mais por causa da faculdade também. Sim. Só que era mais específico. E a coordenadora do projeto, a Ângela Russi... Você já esteve conosco aqui, admirável o trabalho dela também. Linda. Estou puxando saco. Aí ela... Nós dois. Que bom. Aí eu sempre mostrei os meus desenhos para ela e ela trazia uma autocrítica para que eu pudesse melhorar. E eu adorava levar os meus desenhos para ela. Adorava, porque ela tinha uma outra visão de desenho que eu não tinha. Sim. E ela começou a trazer esse lado da psicanálise, da psicologia, em cima dos meus desenhos. Eu comecei a adorar, comecei a ficar muito mais atento. Aí, logo depois disso, ela me incentivou muito a começar a fazer uma exposição, no caso. Aí, junto com a Câmara da Mulher, que ela participa também, deles conseguiram me colocar dentro de uma exposição que foi no Sebrae. Não, no Senac. Isso foi no ano de... Poxa, 2011, não vou lembrar. 2012? Por aí. Foi mais ou menos esse período. Acho que foi 2012. E foi a minha primeira exposição, assim. E eu fiquei com muito medo. Porque Quantos trabalhos você expôs lá? Foram 8. 8 trabalhos. Foram 8 trabalhos, Mais um que eu tinha dado de presente pra ela, que ela tinha colocado numa moldura e colocou também dos Beatles, que ficou bem legal. E logo depois disso foi quando eu comecei a me lançar como ilustrador, assim, e começou a dar certo, sabe? Mas foi logo depois Pode-se dizer, então... Bom, John, no intervalo anterior eu disse que ia lançar um desafio para vocês e ele realmente cumpriu o desafio. Ele fez um desenho no intervalo, muito rapidamente, e esse é o talento que ele tem, né? E vai mostrar pra gente, a ideia era um desenho que tivesse a ver com o mês de agosto, que é o mês do folclore. Por favor, John, o que você produziu pra gente aqui? Eu resolvi fazer o nosso brasileiríssimo, o Saci Pererê. Ficou um desenho divertido. Como o Saci? Como o Saci, e ficou bem legal. Ó, pessoal. Aí você pode observar. Ficou bem legal. Procurei usar o preto
mais o vermelho também para dar destaque no gorro. Ficou bem divertido. Eu trabalhei com a caneta branca também. Você usa canetinhas, lápis de cor, giz de cera, que material você usa? Então, eu gosto mais de usar canetinhas específicas, assim, para o tipo de papel que eu uso. E lápis de cor aquarelado. Aquarelado? Aquarelado. Ah, tem diferença? Vi como entendo tudo de desenho, né? Tem bastante diferença. O lápis de cor comum, ele não solta a tinta que o aquarelado solta. Com o aquarelado você pinta, ele pinta normalmente como o lápis de cor normal. Só que daí, quando você pega um pincel, e acrescenta água e passa nele, ele se dissolve. Aumenta a proporção dele, assim, aí vai ficando mais claro, mais escuro, daí vai dando a tonalidade. Além da técnica que você tem que conhecer, uma coisa que me intriga muito em quem produz arte é o seguinte, no bloco anterior eu falei, ele vai fazer uma pintura, um desenho pra gente sobre folclore. Você tem que criar imediatamente na tua cabeça uma ideia, uma imagem daquilo que foi solicitado, aquilo que foi a encomenda, né? Como é que você imaginou criar o Saci a partir disso? Você pediu folclore e você já engatilhou. Como é que é a técnica de criação de um desenhista? Então, eu costumo ver muitos livros, muitas imagens. Eu tenho que ter um acervo pessoal muito grande, sabe? Eu tenho que ter se você falar, igual, você falou folclore. Eu já fui pensando em 1000 coisas, assim, ligadas a folclore e alguma coisa que seja palpável para que eu possa fazer, para que não fique uma coisa muito absurda e fique uma coisa muito feia também. Então, aí me veio o Saci na cabeça, daí aquela visão do Saci, uma perna só, beleza, o cachimbo, a touca vermelha, mas será que ele tem camiseta, sabe? Eu tenho que... Tem que criar a partir disso. Tenho que criar. Só que eu tenho que ter um acervo pessoal muito grande também, eu tenho que... a minha pesquisa é muito grande também, eu tenho que pesquisar muito, assim. Já me falaram muitos artistas que na criação artística existe 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você tem que malhar em cima. É verdade isso mesmo? É verdade sim. Porque normalmente, às vezes, principalmente pro ilustrador, você não tem a imagem. Então você tem que criar aquela imagem. Não é apenas uma reprodução, né? Não é apenas uma reprodução, justamente. Você tem que pesquisar muito, você tem que ir atrás, você tem que ir ligando os focos. Às vezes não é só, igual o folclore, não é só o Saci Pererê, é muito mais do que o Saci Pererê. Eu tenho que pensar não só no desenho, sabe, mas por fora. Quem olhar, quem vê a ilustração, ela vai saber que é o Saci Pererê? Você tem que pensar no quem está admitindo, Em quem no espectador. Tá olhando, Mas o Saci Pererê, beleza. Se eu fizesse só um menininho moreno de touca, mas será que as pessoas iam saber que é o Saci Pererê? Sabe? Será que o cachimbo não vai fazer diferença? Tem todo esse trabalho, E você tem um jeito de trabalhar que são, eu não sei se é o nome correto, se tem nome correto, essas bolachinhas, esses disquinhos, já tem nome isso não? Uma técnica que você desenvolveu? Como é que foi? Então, ainda não tem um nome para elas, assim, todo mundo que vê as bolachinhas, né? Chamam de bolachinha também? Chamam de bolachinha, já falaram cada coisa que chega até a ser engraçado. Mas eu gosto muito do nome do bolachinha. Mas a bolachinha, ela surgiu de uma forma muito bizarra, assim, foi bem engraçado. Eu tava num bloqueio mental gigantesco, assim, nesse período em que eu criei os desenhos em formato redondo. E foi horrível, porque eu não sabia mais para onde atirar, sabe? Meu foco de criação tava bem ruim. E normalmente isso sempre acontece. Aí eu sempre guardo os meus lápis em potinhos de cup noodles. E eu tava assim desenhando, daí eu olhei pro potinho, daí eu virei o potinho, fiz um círculo e comecei a desenhar. Mas veio do nada, você virou? Do nada, assim, do inconsciente mesmo. Virei, aí passei o contorno, né, e comecei a me desenhar, assim. Daí eu parei, vi aquilo, falei, puxa vida, acho que pode ser uma forma diferente de chamar atenção, né, e puxa, é totalmente diferente fazer assim nesses bloquinhos, nesses formatos redondinhos. E surgiu dessa forma. Aí eu coloquei ele na mão, tirei uma foto, já postei e, nossa, fez mais sucesso. Foi super legal. Foi super legal. Dos trabalhos que você fez, quais foram mais impactantes para você, importantes, assim, de desenhos que você já fez? Olha, recentemente, o mais importante para mim, assim, foram umas ilustrações que eu fiz para umas peças de teatro dos Estados Unidos, assim, que foi... Estados Unidos? Já está exportando trabalho. Isso foi muito legal. Foi um convite que apareceu através de um amigo de Santa Catarina. E ele estava fazendo intercâmbio lá e tal. Era uma cidade do interior, chama Northfield. E ele estava fazendo intercâmbio e tal, daí ele pediu para
para artistas brasileiros, amigos dele brasileiros, que fizessem ilustrações das peças que iriam acontecer no Centro Cultural de lá. E eu fui convocado a fazer também. Daí ele passou uma peça pra mim. Deu, poxa vida, nunca li sobre essa peça, sabe? Comecei a ir atrás. Aí era uma peça que até a Marília Gabriela tinha feito aqui no Brasil. Daí já ficou mais fácil, já consegui dar uma adaptação, assim. E ficou bem legal, sabe? Depois apareceu outra peça para ilustrar também, que eles gostaram muito da primeira. Aí fiz a segunda e foi pra lá, assim, deu tudo certo. Eu acho que até agora, assim, é a mais importante, sabe, de todas elas. Você tem alguma página de contato na internet, Facebook, que alguém pode entrar em contato contigo ou não? Para conhecer melhor o teu trabalho? Tenho sim. Eu tenho um blog que ele tá para ser lançado e tenho a fanpage também que tá para ser lançada. Qual o nome da fanpage? A fanpage vai ser De Outro Mundo. De Outro Mundo? De Outro Mundo. JHO? JHO Tromundo. Ah, interessante. E o blog vai ser Blogspot, aliás, deoutromundo.blogspot.com.br, que vai ser também ligado só a desenhos, assim. E a gente pode acessar, então, esses meios para conhecer o teu trabalho e a gente conhecer e divulgar também. É verdade, vai ser bem legal. Pode só mandar mensagem lá, fazer um desenho teu. Que bom. Joe, muito importante tê-lo aqui conosco. Acho que como eu disse no começo, realmente eu reitero isso, né? É um talento promissor de Umuarama. Disse que iria ganhar o mundo, já está ganhando o mundo, né? Está fora por aí. Seja sempre muito bem-vindo a esse espaço que é teu. Muito obrigado pela tua presença, teu tempo disponível conosco aqui também. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. E para você se deliciar um pouquinho com o trabalho de Oliveira, nós vamos agora encerrar o programa com as imagens que nós gravamos desse pequeno intervalo quando ele produziu para a gente o Saci Pererê, neste mês de agosto, o mês do folclore. Fique com as imagens, até o próximo programa. Um forte abraço, tchau, tchau. I'm too high, call the police and a fireman. I'm too high, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, just see my name, you know who I am. I'm too hot, am I bad about that money? Break it down like girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch. Ow! Hey, come on. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, oh. Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip. Sign a check. Julio, get the stretch. Ha. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. We show up, we're gonna show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too high, Hot day, call the police and a fireman. I'm too high, hot day, make the dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot day, better see my name, you know who I am. I'm too hot, hot day. am I bad about that money? Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Oh! Hey, come on. Don't believe me, just watch. Oh! Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, oh. Before we leave, baby, I got something to say. Hey, Uptown
funk you up, uptown funk you up. Hey, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. You sexy, then flaunt it. If you freaky, then own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy, then flaunt it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.